nome é Fátimo Daniel Fagundes, meu apelido é Nelinho. Eu tenho formação em Direito, eu sou bacharel em Direito. Eu sou uma pessoa muito dedicada a entender o mundo, entender a política. Desde 11 anos eu procuro entender e eu gosto muito e por isso eu aceitei essa incumbência do diretor da TV Vertentes, o Luca, para participar desse programa chamado Rota de Colisão. É isso, eu espero que a gente possa contribuir. Bom, meu nome é Zé Ricardo Pereira, conhecido como Deco. Fiz Direito até 7º período, depois larguei, fiz administração. Sempre me interessei também por política, por entender o mundo, tentar ajudar quem precisa. E como o Fátimo aqui foi convidado, eu também aceitei, porque eu acho que isso aqui pode trazer esclarecimento para muitas pessoas que precisam. Meu nome é Antônio Carlos Baliza, tenho o 2º grau completo, e mais é a prática da vida mesmo. Gosto de política, militei mais de 20 anos na política, em bastidores, e fui convidado a participar desse debate, me interessei, e vamos ver em que a gente pode contribuir. Ok. Nós tínhamos tratado em começar aqui com o tema o analfabetismo. Até depois o colega, o Fátimo, propôs tratar outras coisas, porque o analfabetismo, na realidade, ele vai tratar de tudo, praticamente toda essa onda de violência, essa onda de incompreensão, de fanatismo, vem em grande parte do analfabetismo. Ao meu ver, é isso. E com como tudo vai girar, tudo que a gente vai falar, a gente vai demonstrar aqui que existe um tipo de analfabetismo. Aí nós vamos fazer esse programa primeiro, tratando alguma coisa sobre o analfabetismo e depois, posteriormente, nós vamos entrar em outros temas, como homofobia, como preconceitos religiosos, racismo, pedofilia, essas coisas todas. Nós vamos tratar isso colocando, mostrando que isso também faz parte de um analfabetismo específico. Certo? Eu penso que o tema, a hora que você vai falar de analfabetismo, assim, historicamente, o que é ser analfabeto no passado? No passado, ser analfabeto é não saber ler, escrever e contar, conforme o Darcy Ribeiro definiu. Mais tarde, o Paulo Freire fala que alfabetizar é ler o mundo. Só que hoje nós já estamos numa fase onde parece que não basta você saber escrever. Especialistas dizem que todos nós que não sabemos sobre programação somos analfabetos funcionais. E é verdade. Se o meu celular dá um problema, eu preciso de uma criança, uma filha, uma criança, para resolver. Quem não domina a programação hoje é dependente dos outros. Então, assim, eu quero primeiro me colocar aqui como um analfabeto tecnológico. Eu acho que é fundamental assumir. Mas eu conheço tecnologia, eu não sei fazer ela funcionar. Mas as filosofias e as teorias que estão por trás delas eu conheço. Eu sou um estudioso. E você? A meu ver, o analfabetismo, na minha concepção, é questão de princípios. No mundo que nós estamos vivendo hoje, se perdeu todinho o conceito familiar, os princípios da humanidade foi sempre regido pelo respeito, pelo amor, pela família e tudo. Infelizmente, houve uma destruição da família nos dias que nós vivemos, e isso está causando um analfabetismo, muito embora a maioria tenha acesso à leitura, à tecnologia e tudo, e não estão aprendendo nada, não estão pondo nada em prática. Essa é a minha posição de enxergar as coisas.
Mas eu penso que tem uma questão que eu acho que daria para nós incluir em todos nós brasileiros, um tipo de analfabetismo em relação a patriotismo, assim. Nós não temos projeto de pátria. Na verdade, a hora que a gente vai discutir projeto de pátria, é uma coisa que é extremamente difícil, porque, primeiro assim, as pessoas não compreendem que determinadas coisas é fundamental. Estou falando agora do nosso analfabetismo político. E sem um projeto de pátria, é extremamente difícil de ficar escolarizado em política, porque o que pode nos orientar para a construção de um conhecimento é ter um projeto de pátria, é defender as riquezas nacionais, é defender a soberania do nosso povo, é defender um Estado nacional que seja capaz de cumprir as funções sociais que faça com que as pessoas tenham educação, saúde e melhora de vida. Nisso aí a maior falha que existe são os políticos que a gente coloca lá. A gente acha que os políticos são pessoas que têm um conhecimento, pelo menos assim eles se apresentam nos palanques. Depois você vai ver o que os caras fazem. Eles chegam lá e eles querem saber de fazer, principalmente aqui no interior, dar título de cidadão honorário, colocar nome em rua, mas você não vê, por exemplo, um vereador tratar um projeto de lei que vai beneficiar a comunidade. Desenvolvimento local, por exemplo. Desenvolvimento local. O que eles fazem? A única coisa que eles sabem fazer é o que é? É arrumar local para tratar no hospital, é arrumar um saco de cimento para um, uma dentadura para outro, um bidê para uma casa que nem banheiro tem, certo? Então, eles se preocupam simplesmente com aquelas coisas mínimas. Você vê... Que muitas vezes não está nem dentro da função deles, né? Você vê também na altura que está lá, que é uma das câmaras, das câmaras máximas, que é a Câmara dos Deputados, você vê as ideias esdrúxulas que os caras colocam em votação lá, sendo que estão vendo lá o Michel Temer doando pré-sal, certo? Liberando o Amazônia para desmatamento, vendendo para outros países grandes extensões de terra, e ninguém aqui embaixo, né? Vamos dizer embaixo, nenhum deles vem contra aquilo, igual o Enéas fazia, igual você viu quando, esqueci o nome daquele ministro, ele chegou a ser ministro, foi deputado, que o Fernando Henrique quis privatizar a Furnas, foi o Itamar Franco, foi contra, por quê? Ele tinha um projeto de nacionalismo, certo? Furnas é estratégico, por quê? Geração de energia. País nenhum no mundo quer entregar suas matrizes energéticas. Aqui, pelo contrário. E não está nem privatizando, isso é importante. Os privatistas que têm cuidado, que estão tomando o fiofó junto com os nacionalistas. Está passando para os estados mais fortes e mais gananciosos que o nosso. Olha aí o caso das hidrelétricas. A China lá vai garfando tudo. Ô, gente, nós vamos virar colônia da China, colônia da Austrália, colônia dos outros países, tudo se nós não tivermos um projeto soberano. Você vê, por exemplo, na Amazônia, o Lucas trabalhou lá há muito tempo, ele deve saber disso. Tem mais de 3.800 ONGs internacionais na Amazônia. Lá não tem tanta fome, lá não tem fome, existe fome, mas não é igual no Nordeste. Lá não tem seca, lá não tem praticamente nada. Se deixar a Amazônia ali, do jeito que está hoje, ela vai subsistir por milhares de anos. No entanto, você chega no Nordeste,
na área pobre de coisa que precisava mais do auxílio das ONGs para desenvolver tecnologia para acúmulo de água, para ajudar na Mas ONG não agricultura. dá para ajudar, tá para Pois é. captar informação Aí, nossa. o que tem? As ONGs que tem no Nordeste, que são estrangeiras, parece que nas 800 que tem em todo o Nordeste, parece que 100 ou 120 são estrangeiras, mas tudo em área estratégica. O resto é tudo brasileiro. Então, a pessoa que chega a ter uma consciência política, hoje no Brasil, ela é simplesmente descartada. Você vê o Enéas Carneiro, foi totalmente escrachado, né, quando saiu com as ideias dele. No entanto, era um camarada extremamente inteligente, certo? Ele era cardiologista, ele era físico, ele era químico, ele era engenheiro eletrônico, e mais um punhado de especializações. No entanto, foi descartado como demente, como louco. Agora você vê um camarada igual o Michel Temer, igual o José Sarney, são totalmente endeusados. Por quê? Eles Não, têm... Deusado também não. Temer tá, a população Agora. não quer saber dele, né? Agora. Mas a estrutura internacional que quer comer nosso patrimônio mantém ele lá, através da copita as grandes redes de TV e dá conta de manter isso aí. Correto. E você vê, hoje está assim, mas quando foi naquela movimentação da Fiesp lá, certo? O que eles fizeram? Ao invés de procurar saber, não. Primeiro, fora Dilma, entra Temer. Você vê o Aécio Neves. O que o Aécio Neves fez? Ele paralisou o país totalmente, com o apoio do Cunha, certo? E foi endeusado. Só que agora está todo mundo fugindo. Você vê outro exemplo? Mas quem que está por trás deles? Estados poderosos, gananciosos, para garfar nosso patrimônio. Você já citou. Nossas terras, nosso petróleo. E petróleo é uma coisa importante, gente. Todo país rico tem petrolífero. Estados Unidos controla a petrolífera. Inglaterra e Holanda é dona da Shell. Só nós que vai entregando as nossas coisas. Pois é. Então, você vê aí. Eles vão para lá. Os estados hegemônicos são onde tem os maiores capitalistas, que outra, não é também o Estado, é o capital estrangeiro que manda em toda a política, manda nos Estados Unidos, manda na Grã-Bretanha, manda na... Eu falo que o governo é o Fórum de Davos, né? Os bastidores do Fórum de Davos, e aí eles destroem os estados nacionais para poder garfar as riquezas deles. Justamente. Então, o que acontece? Esse analfabetismo político que nós temos aqui, o que ocorre? Eles fazem questão, unem, por exemplo, na mídia, que é totalmente venal, certo? A mídia nossa é podre, todo mundo sabe disso. Todos os canais dão a mesma notícia, como se não... Assim, é mais a desinformação até. É mais desinformação. Mas isso é pela falta de conhecimento mesmo do cidadão. Justamente. Porque o político nada mais faz do que falar aquilo que o povo quer ouvir. Ele fala... Porque você citou o caso do Enéas, como outros grandes homens esteve por aí, inteligentes, honestos, não tiveram espaço. Por quê? Porque eles não comprou, não deu esmola. Uhum. Tudo parte do analfabetismo lá desde o início, do princípio, princípio familiar. Por isso que eu falo que a família está em primeiro plano. Pois é, gente, mas esse analfabetismo... Não é nós que vamos mudar isso. Mas esse analfabetismo político é algo planejado pelas elites, gente. Justamente. Não vamos nos iludir. Isso... Por que a televisão passa merda? Justamente para fazer nós ficar cada vez mais bobo. Foi justamente a partir dessa era pós-democracia que multiplicou o analfabetismo político. Porque as escolas... Não, na ditadura era muito pior. Nossa, mãe, na ditadura as pessoas não tinham direito nem de se expressar. E a corrupção ali era gigante, mas acobertada. Mas na escola se aprendia. Não, a escola não era nem para todo mundo. O número de analfabetos daquela época era muito maior, gente. A escola... Não, é só olhar dados.
Hoje nós tem mais gente integrada na escola. A escola não presta, mas tem mais gente integrada Eu nela. não sou contra a democracia, desde que o povo... Não, eu não estou falando de seja concordar, público. não. Eu estou Você falando os entendeu? dados mostram que tinha Agora- mais gente na escola agora do que naquela época. O número de analfabetos era maior. Mas acontece o seguinte, naquele tempo tinha muita gente analfabeta que não tinha acesso à escola, mas tinha princípios. Hoje todo mundo tem acesso à Não sei, escola, tinha princípio, não. mas A ninguém corrupção sabe é nada. antiga, é porque era cobertado. Mas ninguém é sabe porque era nada. cobertado. Mas ninguém sabe nada. Só Nossa. isso. Você entendeu? Deixa eu dizer uma coisa. Você falando na corrupção aí, na época da ditadura, eu trabalhei em um banco onde a gente tinha informação econômica direta. Eu não posso citar nome porque eu não tenho como provar, certo? Mas que eu vi. A corrupção na época da ditadura, você vê o escândalo do calcário. Não, As sempre poucas existiu. coisas que mostrou, porque na ditadura as coisas eram cobertadas. Eu concordo, mas não estou falando que não existia corrupção. Não, a corrupção na ditadura Isso era sempre muito existiu. maior. Aqui, nós temos um exemplo aqui perto da gente, aqui, a Ferrovia do Aço, que tinha um túnel lá, que eles refizeram esse túnel 16 vezes. Ah, desmoronou. O que eles faziam? Jogava terra na boca do túnel. Ah, tem que construir de novo. Aí liberava a verba e quesia. Fazia lá com a carregadeira, tirava a terra, pronto, daí 3 meses, tudo tá bom, quando veio, desmoronou de novo. Isso aí aconteceu. Entendeu? Não, mas a agora, corrupção sempre existiu. ninguém podia falar nada. A O cara que corrupção sempre falar- existiu. Hoje se pode falar tudo. Então mudou em quê? Então, o que Está acontece? adiantando o quê? O que tinha de Aí nacionalista, que tá, o que é tinha isso de que eu defendo. nacionalista lá, que queria falar e foram calados, foram milhares, entendeu? Foram milhares. Agora, o problema que nós estamos cuidando aqui é o analfabetismo político, que o camarada, igual eu estava comentando um dia desses, cheguei num bar aí, tal, conversando, vendo a turma conversar, falando, porque fulano de tal, que não é um político vagabundo, que ciclano é vagabundo, e eu sei que eles votaram nesses caras. Inclusive é essa, né? Certo? Bom, passou. Quando vê, não sei o que, o Ronaldinho, vou falar nisso, você viu o jogo tal, acabou. Falaram 5 minutos de política e 3 horas de futebol. Quer dizer, nós do Brasil, nós não temos como ter, enquanto existir essa coisa de que o futebol é mais do que política, que agora você vê, por exemplo, está todo mundo, espera só um minutinho, todo mundo esperando, discutindo como vai ser a Copa 2018, isso e aquilo. Agora você não vê ninguém discutindo como que vai ser as eleições. Não sabe nem se vai ter eleição em 2018. Mas eu quero fazer uma ressalva. Eu acho que hoje, com novos canais de comunicação, tipo TV Vertentes e milhares que se abrem no país, abre novos espaços para novo tipo de ideia poder ser discutido. Porque enquanto ficar no monopólio dessas TV abertas, desses jornais controlados pelo governo, nós não vamos conseguir ter um debate mais franco. Por isso é que eu acho que as oportunidades que surgem com TV Zeb, com esse tipo de coisa, oportuniza mais esclarecimento. Justamente. Então, isso aí pode ajudar e muito a acabar com esse analfabetismo político. Porque o camarada que chega... Não, pode não. Mas hoje eu acho que ainda está menos ruim do que ano passado, no sentido. As pessoas participam mais, pode participar errado. O sujeito às vezes vai lá para Paulista vestido de amarelinho, gritar fora os corruptos, e às vezes está tirando quem não é corrupto para pôr mais corrupto ainda, porque não conhece a realidade o suficiente. Justamente. Mas nós temos resistências importantes, eu vejo muita resistência, e não é no sentido de defender governo X ou Y, não, no sentido de defender direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a riqueza nacional para o nosso povo. Justamente. Eu vejo muita resistência nesse sentido também, não sei se você percebe. Uma das coisas que eu acho que deveria mudar rápido nesse país nosso é acabar com essa quantidade de partido. Na minha visão, tem que é direita ou esquerda. Porque dá para você decifrar o cara que é bom e o que é ruim. Não, dá licença, sabe por que eu falo isso? Pelo seguinte, os caras fundam um partido hoje,
começa um partido aí e começa a fazer a cabeça das pessoas com mudanças. Mas, na verdade, o que ele está querendo é tirar proveito daquilo. Mas como é que faz isso? Como o povo não entende, embarca. Mas como é- Agora, para fazer isso, é Os preciso... políticos que estão lá vão fazer do jeito deles. Mas, Esse é se o o problema. povo, mas aí Se que nós não tá, achamos um modo mas de aí que organizar tá. o povo. Que povo é esse que briga por causa de futebol, vai pro campo de futebol, bate no seu próprio irmão por causa de 22, entre aspas, vagabundo correndo atrás de bola? E não é capaz de brigar para mudar a situação do nosso país, para dar um futuro melhor para os que vêm para Não, mas eu trás. penso que o próprio Não dá. esporte... Não, mas o Eu não esporte... concordo com eu isso. quero defender o esporte. O esporte faz parte da identidade O esporte nacional. faz O parte. esporte também pode... tem militantes amigo, bons lá. Eu conheço gente que participa Eu- de torcidas eu no sentido de concordo. ajudar aquelas pessoas a Eu se concordo. politizar. Já vi a torcida do Flamengo fazendo Ó. um fora Temer. Já Ó, vi. eu concordo que o esporte veio para ajudar, esporte de saúde, é tudo isso aí. Só que pegaram o esporte E a corrupção lá também é maior do que a outra, E isso é verdade. transformaram ele numa droga para contaminar quem? Torcedor. E a corrupção no Você esporte é uma coisa... fala tanto da louca. cocaína, do crack. Você quer droga pior que É, a lavagem é. cerebral que faz nas pessoas por causa de futebol? Deixa eu lhe dizer uma Essa coisa. mata. O problema maior, um dos maiores problemas dessa falta de consciência política, desse analfabetismo político, desse antinacionalismo que nós temos aqui, chama-se mídia. Mídia. Porque você vê, por exemplo, alguma vez você viu na mídia sobre o leilão da Eletrobras? Ui, a perda que nós vai ter ali, eles estão vendendo aquele patrimônio Eles por publicam- 10% do eles publicam preço. Quem que Sobre eles querem, a né? venda da Embratel, você sabe quantos bilhões só em São Paulo que gera o sistema de transmissão de dados da Embratel? O Fátima deve ter visto. E o golpe financeiro que a Oi deu no Brasil e a Pois é. mídia ficou caladinha. A Pois é. mídia ajuda a Então, ela ganha sacanear. pra isso. Ela paga pra isso. A mídia, por exemplo, você vê a maior parte da mídia, ela tem vínculos com Ela é financiada... projetos estrangeiros. Exatamente. Com projetos estrangeiros. Você vê a Globo, a Bandeirantes, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, SBT, Rede Record. Então tudo, a grande mídia, ela está sempre colocando os brasileiros contra os brasileiros. E outra coisa também, o que teria que ser mais nacionalista dos nacionalistas, que seria o Exército, está vendo? O exército vendido todo infiltrado pelos Estados Unidos ali, horroroso. Está vendo o que o Tem Temer alguns tá fazendo? nacionalistas, eu quero inclusive dizer que tem. Tem. Vilas Boas é um nacionalista, eu quero até Mas- citá-lo. mas- Ali está minado. Os Estados Unidos minou. Assim como o nosso judiciário está todo infiltrado por interesses norte-americanos. Lógico. Então você vê, por exemplo, o Vilas Boas pode ser nacionalista, mas quando o almirante Othon foi preso por supostas... Não, mas ele foi preso porque o domínio de tecnologia nosso Justamente. na área é superior ao dele. Prender ele, acusar ele injustamente para garfar nossa tecnologia. Para garfar Aí- nossa tecnologia. aí o que Tem que acontece? defender o Tom, sim. É uma pessoa maravilhosa e um nacionalista. O que acontece? Ninguém foi a favor do Othon, a não ser a Marinha. Um certo percentual de... Ele foi solto agora, né? Foi solto. O STF... Tarde o STF, demais. Tarde demais. Depois que garfar nossa tecnologia Então, nuclear. por exemplo, aquele problema de geração de energia por tubos, que com a queda de 1,5 metro d'água, você gera tanta energia quanto uma força. Certo? Então, por quê? Aquilo lá ia dar uma independência energética para o Brasil enorme. O sistema de enriquecimento de urânio, desenvolvido por ele, é um dos mais avançados, É o mais avançado do mundo. Tanto que os Estados Unidos vivia doido para Eles que... seriam capazes, inclusive, de fazer foguetes com maior velocidade que todos os outros. Mas essa tecnologia já garfaram ela. Já, Os Estados Unidos já tomou lá. outra coisa também.
houve aquele atentado lá na base de Alcântara, quando morreram vários técnicos brasileiros. Tudo bem. Aí, recuperar e tal, é a base com maior, é a base mais estratégica do mundo, em termos de lançamento de foguete. Por quê? Ela que está mais perto do Equador, ela diminui o consumo, o gasto, em torno de 40% para você arremessar um foguete na estratosfera, no espaço sideral. No entanto, o que eles fizeram? Deram a base de Alcântara para os Estados Unidos. Vem, agora, o Temer convida o exército americano para vir fazer treinamento na Amazônia, na tríplice fronteira, certo? O que vai acontecer? Eles vão deixar, já existe lá, eles falam que é ONG, mas já foi comprovado que são pessoas do exército americano, que onde brasileiro nenhum entra. Entendeu? Onde brasileiro nenhum entra. Brasileiro não, onde civil nenhum entra. Você chega lá, está tudo armado de metralhadora, pesada, lanchas. Você já viu isso? Certo? Eles falam que é ONG, na realidade não, na realidade são espiões, são espiões. Na realidade são bases americanas. Eu quero comentar uma coisa fora do tema um pouquinho. Eu concordo com tudo que vocês estão falando nessa perspectiva nacionalista. Mas nós talvez precisássemos arrumar mais debatedor aqui por rota de colisão, porque nós precisávamos do contraditório que defendesse a globalitária, o neoliberalismo, que por enquanto nós não estamos tendo. Nós é tudo nacionalista. Pois é, mas o problema é até bom nós sermos nacionalistas, porque... mas nós perdemos a oportunidade do contra-argumento. A hora que começaram a assistir o programa e ver, vão querer dar opinião, igual nós falamos, eles podem mandar pergunta para a gente responder. Claro. Aí que nós vamos ter realmente a oportunidade de interagir com o público. Mas eu queria que tivesse alguém aqui que defendesse a privatização das energias, porque aí ia mostrar, ô meu mano, você se fudeu, porque não privatizou, entregou, foi para outros estados mais poderosos. Quer dizer, você está entregando recursos estratégicos de um estado para o outro. Mas, gente, cá para nós, os governantes nossos, na verdade, não são nós, são capachos do estrangeiro, né? E o povo capacho dos governantes, porque os governantes só fazem isso porque está pegando votos em troca. Eles não dão isso de graça. Estão vendendo um patrimônio que não é deles. A culpa volta lá atrás no analfabetismo da população. Agora, isso aí não tem. Você vai e volta no mesmo lugar. Esse problema desse analfabetismo nosso... Ele é planejado, não esqueçamos disso. Só que... Deixa eu citar um exemplo que é interessante. Quando houve o processo de libertação da escravidão, Joaquim Nabuco falou: para cada negro terra, os filhos dos negros escola. O que fizeram? Latifundiários e maçons derrubaram o governo imperial e criaram esse trem que se chamou de república. Que república nós sabemos que não é. É uma elite que dominou o país o tempo inteiro, até a hora que nós tivemos um governo nacionalista do Getúlio, eles deram um jeito de fazer ele suicidar. Posteriormente tivemos um governo nacionalista do Goulart, que eles derrubaram também. E este governo que eles derrubaram agora, gente, com todos os defeitos que ele possa ter, não foi por corrupção, porque foi gente mais corrupta do que ele, é porque eles ainda tinham um cunho nacionalista, seja na construção do BRICS, que muda a lógica econômica mundial. Tem uma coisa importante para as pessoas saberem, foi um governo que incorporou muito poder econômico na Petrobras. Ela saiu de 3% do PIB nacional e chegou a 13%. Por isso é que eles deram golpe para roubar petróleo, para roubar energia, para roubar nióbio, para roubar matéria-prima do grafeno, para roubar as terras férteis do país e a biodiversidade da Amazônia. Vocês viram aquela mineradora lá que eles queriam dar para explorar a terra indígena?
é da FIA do Jucá, gente. É um absurdo, é só ladrão. Aí que tá. Nós vivemos a herança dos políticos que já vem roubando lá atrás e vai ficando os filhos, vai passando para os netos e nunca vão sair disso. Agora, enquanto o povo não aprender, maior... e tem que estudar, tem que aprender política para saber o que está fazendo. Mas como é que o povo vai aprender isso por si? É nós que temos que ter esse papel de ajudar nós próprios, por exemplo, as outras pessoas vão aprender. No passado, ainda que ruim, sua irmã era professora, eu tive outras professoras, se estudava moral e cívica, o SPB, abordava esses assuntos políticos dentro da escola, quando eu Mas estudava. vou abordar ruim, vou abordar para controle ideológico. Não, senhor, não era uma escola livre. Eu não concordo de jeito nenhum. Não concordo com aquela escola antiga. Você não tem que antiga. concordar ou discordar, você tem que ouvir o que é a minha opinião. Mas não, mas eu Ouvir a posso sua. discordar de você, nós estamos debatendo. Mas eu espero eu falar, depois você repõe. Ué, mas lá Eu vai quero falar dizer uma coisa para tão você, eu quero esdrúxula. dizer para você que eles tiraram até isso, que ainda que fosse ruim, Não, era eu um não quero princípio esse para as de moral e crianças. cívica, Era um religião, não. princípio para Essas criança, coisas entendeu? aprendem de outro lugar. Não. Na escola, Aí que tá. tem que aprender É a aí que você se conviver engana. melhor, a tolerar melhor, É aí a que saber se que um engana. não é superior ao outro. A escola não foi feita para ensinar, para controle ideológico nem de É religião. aí que você se engana, porque até a ciência já comprovou que a personalidade do ser humano era formada de 0 a 5 anos. Pois é, mas não é com moral e cívica. Você eu vai quero discutir dizer, a filosofia. meu amigo, Você tem que discutir a meu amigo, filosofia, a eu não estou sociologia. falando que tem que ser, eu falei que naquela época, ainda que pouco estudava-se isso, eles tiraram até isso. Hoje não se permite falar em política dentro de escola. Antônio Pois é, Carlos, pior Pior de Antônio tudo. O que eu quero dizer para você é que naquele tempo, muito ruim, ainda tinha. Você não Mas lá só podia falar de uma política, a política da ditadura. Não aceitava a Meu amigo, oposição. mas deixa eu concluir, você vai respeitar o meu tempo? Eu Não estou tá ouvindo, organizado eu o ouço tempo. você terminar o seu... Então tá, fala à vontade. Entendeu? Eu quero dizer para você questão. que naquele tempo era pouca coisa que se aprendia. Ainda que errado, mas tinha um princípio. Hoje nem isso se dá o direito das crianças ter, dos adolescentes eu ter. não sou saudosista. Não, eu não estou Eu falando quero que eu sou completo saudosista, eu estou falando que teria que implantar isso. O que eles queriam implantar nas escolas outro dia mesmo, hein? Que a mídia caiu, alguma parte da mídia condenou, outra está contra, a favor, entendeu? Negócio de ideologia de gênero. Não, Entendeu? eles querem, na verdade, Aí é que conversa, tá, eu acho engraçado. eles querem tirar sociologia, É. filosofia, as matérias críticas, O que não presta é que é pouco ela abaixo Não, das então, pessoas. então, O que é bom não pode. Eu defendo totalmente a aula de música dentro das escolas, eu defendo a aula de política, ciências políticas dentro das escolas. Tinha que ter. Antônio Carlos, Senão nunca vamos ter uma geração com a mente aberta, inteligente, para ter a condição de chegar no poder um dia e fazer alguma coisa diferente. Antônio Carlos, deixa eu lhe dizer. Você mesmo disse um negócio aí e depois entrou em contradição. É que a criança, o caráter dela é criado de 0 a 5 anos. A própria ciência Quer comprova dizer, isso aí. isso aí, quem tinha que moldar o caráter da criança são os pais. Mas o que a política fez? Agora, não. Agora, o que acontece? Os pais adoram filhos. Adoram fazer filhos. Sim. Certo? Educar, nada. Mas os pais E uma também grande não foram culpa de quem educados, quer. nós temos mais Espera problema aí, que imagina, espera aí. porque A culpa aí como no é que vai caso de quem? resolver o problema Espera, inicial? O pai não é educado para educar o filho. O professor não tem conhecimento Aí suficiente a para culpa sair de quem? dessa nhanha. Então, aí é que está o grande problema. Qual a solução? Deixa eu Para mim, a solução passa, esse setor mais organizado da sociedade que luta, tipo MST, tipo pequenos produtores que fazem luta, movimentos de moradia, talvez nós tenhamos que aprender com esse povo uma nova forma de viver. Justamente, porque, deixa eu lhe dizer, na época da ditadura, existia um certo conhecimento melhor. Por quê? A nível escolar. Antes da Entendo. ditadura. Porque você aprendia filosofia, certo? Você aprendia filosofia. Eu estudei filosofia, entendeu? Você tinha um professor de história que ele tinha o livro, mas ele discordava. Eu tinha um professor de história excelente. Dona Olinda foi um excelente professor de história, não sei se vocês estudou com ela. Foi minha aluna, mas a Certo. professora Vinha também, fui aluno dela. Você tinha um professor de geografia que também discordava, então ele te dava orientação. Você tinha que estudar aquele livro, mas ele te orientava.
Ele te ensinava muita coisa boa. Hoje Bom, não é isso para fazer mais. aí, Não, espera aí, ô, Antônio hoje é Carlos. outro, gente. Ô, Antônio Hoje a Carlos, internet Antônio tem as Espera aí, informações, a deixa eu escola dizer. tinha que ter um outro papel, um papel mais do debate, da convivência, da Deixa interação. eu dizer uma coisa. Tiraram isso, colocaram Educação Moral e Cívica e o SPB. Fuderam. Fuderam, mas Fuderam, fuderam vamos ser mesmo. sinceros, Fuderam mesmo. fuderam. Aí entrou junto o AI-5. Depois tirou. Entrou junto o O que AI-5. aconteceu? Aí acabou. O AI-5, aí que ele chegou e destroçou o estudo brasileiro. Por quê? Você não tinha, para você fazer uma redação, por exemplo, se o prefeito aqui de Perdões fosse da Arena e você falasse qualquer coisa contra o prefeito, na minha idade, 17, 18 anos, daí uns dias, tinha polícia na porta da minha casa para saber por que eu estava fazendo aquilo, né? Por que eu estava falando mal do prefeito? Entendeu? Quer dizer, não era um ensino livre, era um ensino de mordaça. Hoje, por exemplo, você fala no ensino, tudo bem. Você já viu, vocês procuram algum alfabetizador para discutir políticas educacionais? Não. Se você já viu eles chamarem médicos, sanitaristas para discutir política de saúde? Não. Você já viu eles chamarem economistas, administradores para discutir política econômica? Não. Por quê? Eles colocam um tiririca da vida lá no Congresso, colocam um Romário da vida no Congresso para ser debatedor de leis que nós vamos ter que aceitar. São pessoas que são totalmente incapazes. São pessoas que são totalmente Pior não, tem nada incapazes. pior que a Pior, porque ditadura, a não, gente. ditadura você sabia que era imposta. Aí Não, Tanto não. ditadura é ruim que a hora que eu falo pra você calar a boca, você não quer. Se ditadura é bom, aceita a minha ditadura sobre você. Não, ditadura não presta. Se você quer ditadura, eu vou fazer uma ditadura com você aqui no programa. Você quer? A hora que eu mandar, fala. A hora que eu falar, cala. Ditadura nunca prestou, gente. Eu não sei como é que você tem coragem de defender isso. Ela é horrorosa, é muito pior. De tudo que existe, a ditadura é a pior. Não, a ditadura a ditadura é terrível. Então, você quem defende não quer ditadura, você quer ditadura? Hoje está pior, quer dizer que está pior hoje? Não está pior que era ditadura, não, gente. A pessoa tinha que respeitar. Hoje, se diz que você pode falar tudo, que você pode fazer isso, fazer aquilo outro, mas que ninguém te ouve, ninguém aceita nada que você tem. Não, ditadura não é bom, não. Ninguém quer, você não Você quer sabe, por exemplo, o ditadura. sistema brasileiro, o sistema político brasileiro é falido. Sim, é um sistema controlado Por exemplo, pela empresa, pelo capital O internacional. Tá certo. analfabetismo político do cidadão brasileiro é tão grande, que eles tacam pedra no alvo fixo. Um presidente, um governador, um prefeito, por muito ruim que seja, ele não faz as leis. Ele tem que andar dentro das leis que foram impostas para eles. Mas espera aí. Só que na hora da pessoa tacar pedra, ele é alvo fixo. Mas E não- os 513 Mas as leis cachorros são que fizeram a completas. lei, tá todo mundo rindo. Justamente. Mas o pior é o Entendeu? judiciário que interpreta erradamente Aí leis que e ninguém tá. nunca elegeu ele. É aí que Um tá. poder ditatorial Mas horroroso é o É judiciário ditadura brasileiro. também. Olha, É o sistema que é falido. A ditadura do É judiciário. o sistema. A ditadura do judiciário é pior. Você não tem para quem reclamar. Certo? Então, o negócio é o Ali é seguinte. tomando da cá, né? E se o governo dos juízes fosse bom, nós tínhamos até hoje lá na Bíblia, eles experimentaram há quantos milhares de anos e viu que não presta, gente. Juiz não pode dar palpite político e tem que julgar conforme a lei. Mas aí que Nem tá. Você não juiz, pode comparar os juízes nem- da época com os de hoje, né? Nem juiz, A diferença nem juiz, até é nem juiz. Nem policial federal, nem Não, ninguém. não, não. Tem que andar dentro da lei, essa nem corja. religioso. Da mesma, eu estou te falando, você citou aí, por exemplo, os juízes da Bíblia. Se você buscar a história da humanidade, ela é contada a partir dos momentos que foi relatado tudo o que acontecia lá no início. Rolos, papiros, aqueles mandaram tudo, foi juntando e deram origem à Bíblia hoje. Não, mas você Não, tem não, outra. pera- Você tem o Alcorão, você Peraí, tem eu sei, os Vedas, eu se quero for dizer pra buscar você. conhecimento, tem Eu outra sei, melhor eu que o da quero Bíblia. dizer para você o seguinte, vamos falar da Bíblia. Você citou agora mesmo lá o juiz da Bíblia, então vamos pela Bíblia. Na história da Bíblia também não tem nada, não tem uma história relatada em nada que o povo escolheu que desse certo. E aí?
Uai, não, mas a democracia surgiu depois disso. Você acha que aquilo lá deu certo? O passado era bom? O passado era cheio de escravidão. Eu quero dizer pra você que não tô falando. Eu quero dizer pra você que, do mesmo jeito que era ruim, os outros também não deu certo. Você então não quer escolher, você não quer votar isso. Você quer que alguém pegue as armas, chegue e fale, o poder agora é meu. Ou você quer um ditador que nós votamos para escolher? Como é que você quer? Esse sistema que você quer? Na minha visão, dá licença, na minha visão, não precisa de alterar, não. Ajude a audiência, Carlos Deus, até ajude a audiência, não. Cada vez que nós briga aqui pode ajudar a audiência. Deixa de ser louco, isso é bom. Mas espera aí, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Aí você até fugiu meu raciocínio. Mas não é porque isso dá audiência. Mas eu não quero que seja imposto, não quero que... Não importa como vai ser. O problema é que não pode ser enganador, a gente está sendo. É tanta coisa que eles criam, tantos partidos, tanta coisa, tanta ficção, que não sei o que lá, e dá em nada, cara. Dá em nada. O povo já é leigo, o povo já é analfabeto político, porque é tanta coisa para eles aprender que eles não sabem onde seguir. Então, simplifica. Me dá uma Tinha que simplificar só isso. É porque você entrou num tema que eu preciso falar dele. Eu não grito com ninguém fora do ar, gente. Eu sou um gentleman fora do ar. Agora aqui no ar, você tem que alterar um pouco. É isso. Mas eu já gritei com você nos bastidores alguma vez. Agora aqui eu grito, porque eu preciso gritar, porque às vezes você fala coisa direta. Isso é uma maneira, me desculpa, não sei se... Vou expor minha ideia, porque eu sou de falar o que eu penso. Isso é uma maneira de manipular as pessoas. Não. Maneira de manipular. Não me chama manipulador. A hora que eu estou falando disso aqui no ar, eu estou esclarecendo. É muito diferente do que faz os berecorê e não informa o povo. Ó, gente, eu faço berecorê para ter o dinheiro. Isso não é manipulação. Isso é esclarecimento. Agora, fazer berecorê e não esclarecer, aí sim, aí é manipulação. Mas eu não estou manipulando, eu estou esclarecendo que a gente tem dar o certo. Eu quero dizer para vocês que essa eloquência que tem aí, por exemplo, a comparação, é que vai chamar a atenção das pessoas. Peraí, eu vou ver até o final. Mas concorrente é braba, o problema é esse. É aí que vai ter 1 milhão de vídeos concorrendo com nós. É aí que nós estamos falando, que a mídia manipula tudo, por causa disso aí. A concorrência entre eles é muito grande. É briga de cachorro grande. Então eles fazem qualquer merda para conquistar a audiência. Mas aí nós uns cachorros... Você entendeu? Agora, só existe uma maneira de acabar com isso. É o povo boicotar. Mas, gente... O povo, na minha visão... Mas de tudo quanto é o coitado do povo, todo mundo do povo. Não, gente, é as elites que organizam assim. Acontece que... O povo rebelar, é nós quem precisa organizar o povo, ajudar nós tudo. Quem dá autoridade para essas elites aí é quem? Sei lá, o povo vota num programa de governo e eles põem outro privativo. O povo não votou nesse programa, eles não respeitam o povo, não. Você quer ver uma coisa que a gente vive muito, já viveu muito isso em Perdões, vocês não é nenhum bobo, vocês vão entender o que eu estou falando. Quando é que você vê uma pessoa inteligente, que vem de berço humilde, ter sucesso na política como sentando no poder? Se for honesto, é muito difícil. Não tem. Porque não tem estrutura. Nós tivemos pessoas honestas aqui no nosso governo de Perdões? Tivemos. Ninguém lembra deles hoje. Lembro de vários. Você entendeu? Tivemos, mas ninguém... Você lembra porque você é estudioso, você é um cara que está atento. A maioria fala que lá não valia nada. Você candidatar não ganha nem para síndico. Agora, aqueles que manipulou a vida inteira, que tirou proveito de tudo, que se promoveu em cima da ignorância dos outros, está na mídia. Deixa eu dizer. Só isso. Fugindo, né, que nós já fugimos do tema, mas não tem problema. Não tem como esse não tem como fugir dele. Esse tema não tem. Todo segmento, se você for analisar, todo segmento provém disso aí, o analfabetismo. O que vai fazer? Então, mas tem um caso aí que você também foi testemunha, certo? É um cara que entrou com toda boa intenção na prefeitura, tudo certo para que ele conseguisse resolver, não 100%, mas pelo menos os 40%, 50% do problema que existia em Perdões era homicídio. No entanto, ele foi boicotado por quem? Pelos grandes. Porque não aceitou dar fatia de bolo. Justamente. Quer dizer... Não aceitou o joguinho.
Ele queria... Do tomar lá da cá. Não queria não. Entendeu? Entendeu? Passou por... Você entendeu? sabe disso aí. Eu sei. Que, inclusive, uma entrevista que eu vi dele com um político, o cara falou, mas peraí, Perdões é uma terra de caipira, uma terra que vive de agricultura. Vai colocar lá, fulano vai ter que pagar mais caro para os seus empregados. Você sabe disso, não sabe? É isso Não aí. vamos citar nomes. Mas é isso aí. Quem falou Você foi ele. entendeu? É o defender o interesse da minoria. É a minoria. Então, Você entendeu? Esse agora, é o problema. o problema Aí- do analfabetismo político... Aí entra o que mais- analfabetismo. O analfabetismo O eleitor político- analfabeto. O analfabetismo político que mais desgraça o país é esse. Ele sabe que o cara fez aquilo, mas o camarada chega e promete com ele, não, dessa vez eu vou fazer isso. Ó, igual eu sempre Mas digo. eu quero ressaltar uma coisa. O Brasil hoje está mais instruído politicamente que no passado. Eu estava para pegar o ônibus, dois senhores conversando sobre política, numa época que não... Assim, as pessoas debatem sobre política. As pessoas podem fazer errado, podem fazer a manifestação errada, outros fazem certo, mas a gente tem visto que as pessoas se interessam por política mais hoje no Brasil do que interessava no passado. agora tem eleição, Esse elemento ele é importante de... E eu atribuo isto, gente... talvez as possibilidades que a própria internet dá de ter mais conteúdos, mais mídias, mais canais, porque não existe outra razão para as pessoas se politizado minimamente com uma escola que eu vou concordar com uma coisa. A nossa escola, ela forma pessoas que se julgam superior aos outros, ela forma pessoas que não têm uma noção de humanismo, de solidariedade, de coletivo, ela forma pessoas que se acha. Isso é muito horroroso, gente. Então, eu atribuo talvez essa melhor educação hoje, na perspectiva política, com todos os defeitos que as pessoas manifestam mais hoje, eu atribuo isso à maior possibilidade que tem com a internet, com as mídias. Embora isso também seja um negócio de controle absoluto. Um dia nós até precisamos fazer um programa para as pessoas entenderem como é que todas as informações que a gente produz na internet é apropriada por capitalistas e vendida caro. E as duas roubam disso, mas isso é um assunto para outro dia. Isso aí, cara, eu tenho uma visão assim, tudo que você disse aí a respeito da elite dominar, a culpa é do povo lá embaixo. O povo está tendo mais acesso? Tá, concordo também, está havendo um pouco mais de debate. Porém, muitas das pessoas que procuram debater entendem, mas tem medo de se expor. Justamente. Entendeu? E tem um detalhe, por exemplo... Aí fica mais Mas é difícil justamente, ainda. nós vemos de uma ditadura, na Nós- ditadura as pessoas Mas não nós podiam estamos sempre- manifestar. mas nós E o Tem tempo 30 social anos ele é ainda. longo, você precisa às vezes de 50, 100 anos até consolidar uma democracia. Tem 30 Talvez o anos povo sem esteja dela. perdendo hoje esse medo de se expor, porque na ditadura você não pode expor antes da ditadura. Nós teve aquele período da República Café com Leite, que eram os coronéis dominados, você não podia expor, teve a escravidão. Então a gente tem que entender isso como um processo histórico. Tudo bem, só que... nós estamos num processo atual onde está agraçando o fascismo muito, mas em compensação o movimento das pessoas que pensam hoje está aumentando muito. Você vê, por exemplo, nas redes sociais, a quantidade de gente está procurando conhecimento em política, em geopolítica, em história, em filosofia, aumentou drasticamente. A gente vê isso aqui em Perdões. Mas claro, tem o problema dos conteúdos lá ser quase todos iguais também, tem essa dificuldade, mas tá certo. Mas outra coisa, a gente não tinha informação. Eu, por exemplo, sempre gostei de filosofia, sempre gostei de história, de geopolítica. Onde que eu ia encontrar informação aqui em Perdões? Só na biblioteca, ou então comprando livro. Eu não tinha condição de comprar livro. Hoje eu tenho condição de adquirir qualquer livro que eu quiser ler no mundo. Qualquer livro. Ter conhecimento da geopolítica com referência ao Brasil, com referência à Venezuela, à Argentina, ao Kuwait, a Somália, até é um negócio que
está arrebentando. Por falar em Venezuela, o povo Maduro lá ganhou 17 A das 6. eleições, ganhou a maioria dos estados, né? O povo parece estar com ele. A 6. Mas, por exemplo, você vê a geopolítica hoje você está sendo informado da geopolítica 24 horas por dia. Quer dizer, você tem direito, você tem possibilidade de saber o que está acontecendo. Mas ainda não é uma coisa fácil, para fazer escolha no conjunto de falsidade, fax, pós-verdade que tem, não é uma coisa fácil ainda, mas concordo com você. Pois é, agora você vê, por exemplo, como somos manipulados. Quando houve aquele atentado em Paris, do Charlie Hebdo, 80% do Brasil colocou aquele, sei lá como que chama, aquele negócio na capa lá, Je suis Charlie. Pô, morreu 13. Certo? Morreu 13. E nas periferias nós morrem quantos todos Pois dias? Agora, e ninguém fala nada. Você vê, por exemplo, o atentado lá em Mogadiscio. País menor, pobre, né? Pobre, certo? O atentado em Mogadiscio, só de morte, eu saí, pouco antes de eu sair, parece, eles já tinham contado 287. Quer dizer que uma vida europeia vale mais do que centenas de vidas do terceiro mundo. Gente, como o programa já está meio para encerrar, eu estava querendo falar um pouco para o público, agradecer a oportunidade da gente poder estar expondo. Eu sei que os assuntos não se esgotam, a gente vai ter novas oportunidades de debater, às vezes, até o mesmo assunto. Desculpa eu estar cortando você aí, mas é porque vai encerrar e eu acho que nesse final é importante cada um jogar uma mensagem de despedida e da minha parte é isso, gente. Eu acho que valeu, gostei dessa primeira conversa nossa, espero que o telespectador esteja gostando e espero que interaja com a gente, pergunte coisa para nós poder estar cada vez mais em foco com o telespectador, né? Uhum. Eu acho que valeu também e que no próximo programa a gente poderia fazer um debate sobre a violência no campo. É um tema importante. Que não é dado nada pela mídia da violência no campo. Você vê a quantidade de massacres dos latifundiários. Aqui na nossa região até que são poucos, mas você vê no Mato Grosso... E talvez até inteirando uma outra violência, que pouco coitado pequeno produtor para usar agroquímicos, agrotóxicos, sequer tem ideia do quanto aquilo está contaminando ele. Existe males muito... É outra violência muito grande, mais sutil, mas tem que tratar dessa violência. Não, mas essa da agrotóxico eu acho que valeria... Num programa para falar sobre a escravidão capitalista que vive. Verdade. Que vive hoje o pequeno produtor, o pequeno empresário. Se ele não tocar de acordo com a música que os capitalistas... O médio também, não é só o médio pequeno, porque só os grandão é que tem controle de tudo, e as engambelhas se real. Mas o médio produtor e o pequeno produtor, tanto do campo quanto da indústria, ele acaba pagando o pato da Fiesp, né? Exatamente. Mas também tem que agradecer o público que vai assistir esse programa, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído em alguma coisa. E desculpa alguma coisa também que a gente... Isso aí, né? o programa é para bater, é para colidir mesmo. Não, da nossa parte nós resolvemos nos bastidores depois, não tem problema. E de certa forma é um aprendizado. Tanto depois dos sábados aqui nós vamos estar entre abraços e beijos. E muito, para nós principalmente, né? É um aprendizado para todos nós, porque a teoria geralmente, às vezes é muito bom, mas a prática também faz muita falta. E às vezes eu tenho mania de dizer que eu falo muito da prática de vida. Porque uma coisa a pessoa está lá em Brasília, com o diploma na mão, fazendo as coisas, mas nunca viveu o que a pessoa vive aqui embaixo. Justamente. Então, quer dizer, a gente tem que saber discernir bem essas coisas. E eu prezo de um princípio assim. Burocratas profissionais a nossa sociedade, de uns 20 anos para cá, cresceu assim. O importante é ter. Esquecer o ser. Justamente. Eu acho que ser é muito mais importante do que ter.
Aham. Então, isso só vai mudar, eu acredito que o Brasil pode mudar sim, acredito no Brasil nos próximos 50 anos, se começarmos a mudar as crianças de hoje. Voltando ao princípio.